Olá meus amigos, olá minhas amigas. O assunto que eu trago hoje para o meu povo é um assunto inédito. Eu vou falar da Batalha do Armagedon, o Vale de Megido. Mas o conteúdo, a verdade sobre esse assunto, jamais foi revelado a homem algum que pertence à religião. O Armagedon é um vocábulo reconhecido pelos emissários do Novo Testamento como a grande tribulação liderada pelo Anticristo. Fazendo uma análise dos personagens que compõem o grande advento promovido pelo grande Deus, veremos que cai por terra tudo o que os teólogos cristãos falaram até hoje sobre o Armagedon. Religiosos pregaram ao mundo todo que Armagedon é uma guerra final envolvendo Satanás e Jesus. Dizem que é o resultado da ira de Deus sobre as nações. Eu lhes asseguro, meus amigos e minhas amigas, que o Armagedon é um projeto divino elaborado por Yah, com o propósito de provar um povo seu especial através das mãos potentes de um convidado seu para a realização desse advento mundial. Sabe quem é ele? O Anticristo, ou seja, na nossa linguagem, o Antimessias, o conhecido pelas religiões como Anticristo. Armagedon é a grande tribulação para um povo especial do Altíssimo. Agora você vai acompanhar comigo os detalhes sobre o grupo que compõe o grande advento divino. Primeiro você vai ver que o Eterno é o autor e predestinador desse grande advento. Segundo, Gog e sua convocação pelo Eterno. Terceiro, o Vale de Megido. Quarto, o Antimessias, o executor da ordem. E quinto, as nações convocadas pelo autor do advento. Sexto, os santos preparados para a grande prova final. Essa é a composição dos protagonistas de uma história cujo objetivo é chegar à grande tribulação. Vejam essa análise, uma prova cabal de que Satã, o poder adversário, o Anticristo e a besta são convidados especialmente pelo Altíssimo para executarem seu projeto divino. Isso tudo com o fim do Eterno ser reconhecido pelas nações no final dos tempos. Preparem-se, o que vocês ouvirão agora nunca foi falado por homem algum desde que a história começou com Constantino. Vamos ver as figuras proféticas que serão reveladas na grande tribulação. Gog é a segunda figura desse advento. Seria o príncipe de Magog, Meseque e Tubal, profeticamente convocado e predestinado por Yah para executar seu plano no final dos tempos contra Israel. Na profecia de Ezequiel, Gog seria um líder de um grande exército que atacaria a terra de Israel. Gog é descrito como da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Ezequiel 38, verso 2 a 3. A batalha de Gog e Magog ocorre no período da grande tribulação. Isto quer dizer que Gog é a figura do Anticristo, regendo a grande tribulação. Terceiro componente dessa história, o Vale de Megido. De acordo com a história, a planície de Megido em Israel foi o lugar de várias e sangrentas batalhas, segundo a Bíblia. Por isso que esse lugar fora escolhido para prefigurar a grande batalha do bem e do mal, a grande tribulação, o Armagedon divino. O quarto personagem é Gog, que representará o Anticristo na grande tribulação. Na visão de João, ele é a besta do Apocalipse. O quinto personagem, as nações convocadas pelo grande autor do advento. O sexto personagem são os santos preparados para a grande prova final, o remanescente de Israel, que será atacado o Antimessias. Meus amigos, eu deixei o autor por último para que vocês possam entender melhor essa situação.
Em Ezequiel 38, a partir do verso 2, veremos o autor do advento, Iarro, convocando gente do seu próprio povo para esse grande advento. 38, verso 1, diz o profeta Ezequiel: veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 2, filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Observem que o Altíssimo diz para Gog, no verso 4, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa. No verso 4, nós observamos que o Altíssimo diz a Gog que vai fazer ele voltar com anzóis nos seus queixos, com todas as suas tropas. Isso nos mostra que Gog, tipo do anticristo, executará sua incumbência por ordem e força do Criador, e nada de sua vontade, como dizem os que nada entendem de profecia. Dizem que a guerra é resultado da revolta do Criador contra Satanás, que infestou a terra de perversidade. Isso é mentira, não é nada disso, minha gente. Vocês, a partir de agora, ouvirão a mais pura e genuína verdade, segundo esta profecia. O Eterno escolhe um povo para executar seu plano, a grande tribulação, o Armagedon. Para quem sabe que Gog é a figura principal do anticristo, percebe que o Eterno o obriga a ter que executar seu plano para com Israel. Veja o verso 7. O Eterno diz a Gog, prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias. Depois de muitos dias, tu serás visitado nos últimos anos, virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos os seus moradores estão agora seguros. Essa é uma alusão ao remanescente de Israel que está entre os povos, mas para o início da tribulação todos já se encontrarão seguros. Observe que o Altíssimo diz para Gog, depois de muitos anos, tu virás à terra que foi restaurada. É o remanescente de Israel. Ao observarmos cuidadosamente esta narrativa sobre Gog, cai totalmente por terra as conversas de pregadores cristãos que dizem que o Armagedon é resultado de uma cobrança do Pai contra as obras de Satã. Isso é mentira, nada disso tem a ver com o projeto divino. Observem o verso 9, veja a proposta do Eterno para Gog. Então tu subirás e tu virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ora, meus amigos, observe que isso não é uma profecia que prediz o que acontecerá somente, mas uma profecia de convocação para o futuro. O Eterno está convocando alguém para uma grande batalha, o Armagedon. Prestem bem atenção a esse mistério. Vamos para o verso 10. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que tu, ó Gog, terás olhos altivos e projetos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás em seu coração, subirei contra a cidade que não tem muros, contra um povo que está em plena segurança, um povo que não tem ferrolhos em suas portas. Isso demonstra a grande segurança do remanescente quando for atacado pelo anticristo, o Gog de Magog. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog,
Assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu, ó Gog? Naqueles dias, o Gog saberá que atacará um povo seguro. No verso 15, o Altíssimo continua intimando o Gog a esta batalha, e disse: e tu, ó Gog, virás, pois, do teu lugar, lá do extremo do norte, tu e muitos povos contigo, montados, todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. Meus amigos e minhas amigas, deem muita atenção o que diz o verso 16. O Eterno diz a Gog: então tu subirás contra o meu povo. Isso não é uma previsão, mas uma pré-convocação. Assim está corroborado que o anticristo é um emissário do Eterno para o seu próprio fim. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te, diz o Eterno, contra a minha terra. Essa é uma ordem divina. Gog é a figura do anticristo que será convocado pelo Eterno para atacar o seu povo. Meus amigos e minhas amigas, vale salientar que os homens da terra nunca souberam esse mistério. Para quem já ouviu ou quem erroneamente pregou que o anticristo é um servo de Satanás, sabendo do que vou revelar agora, ficará decepcionado com tudo o que pensou e aprovou. Que era o Gog na convocação por Iá para atacar o seu próprio povo Israel? Gog era neto do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 8, verso 1 a 5. Gog era filho de Joel, da tribo de Levi. Isto quer dizer que o anticristo é de Israel, da família dos levitas. Para o nosso entendimento hoje, o anticristo é um judeu. Quem foi Magog? Quem foi Meseque e quem foi Tubal? Também netos de Noé. As nações fundadas por esses personagens foram convocadas por Iá para o grande dia. Claro que todos como figuras mostrando ao povo que o projeto divino da grande tribulação procedia de um mesmo coração, o povo do Eterno. Dessa forma, podemos dizer que o anticristo é um servo do Eterno para o seu determinado fim. Não vos assusteis, eu sei o que estou falando. Vocês conhecem a história do rei da Babilônia, o Nabucodonosor? Pois é, todos os estudiosos das religiões sabem que ele foi a figura do anticristo em fases intermediárias. Foi Nabucodonosor que levantou a estátua de bronze e mandou que todos se ajoelhassem diante dela, não foi? Pois é, Daniel capítulo 3, verso 1. Todos sabem que foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que levou o povo de Israel escravo e o manteve escravo por 70 anos, não foi? Pois é, sabe como Deus de Israel chamou esse rei? Em Jeremias capítulo 25, verso 9, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Foi assim que o Eterno disse. Veja como fala o Senhor com Davi, em Salmos 89, verso 3. Fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Do mesmo modo que o Eterno chama Davi meu servo, chama Nabucodonosor também meu servo. Por que motivo o Altíssimo chamaria meu servo um personagem do mal? O Senhor nos mostra que o Armagedon será realizado por servos seus, santos e maus, todos servem a sua divindade. Esse é o mistério. E toda história, seja boa ou seja má, tem seu autor. E se for espiritual, sua origem vem do alto. Para satisfazer ao alto, é só você associar esse texto com Colossenses capítulo 1, verso 16. Veja o que disse Shaul, porque nele, o Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
Tudo foi criado por ele e para ele. Nada é de ninguém. Tudo ao Altíssimo pertence. Então, corroborando este assunto, agora mostrarei a todos a corroboração do que estou afirmando. O Eterno falando ao profeta Ezequiel, convocando o anticristo para derrotar os seus santos na grande batalha do Armagedon. Ezequiel 38, a partir da revelação deste capítulo, vocês terão mais certeza de que o Altíssimo é o autor e condutor de toda essa história do Armagedon. E nunca mais vocês dirão que Satã tem poder para fazer alguma coisa contra o povo do Eterno. Porém, todos os poderes são servos do Supremo Poder. Vejam evidências do Armagedon na Nova Aliança. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, há uma nova visão da guerra do Armagedon, que tem um título diferente, a Grande Tribulação. Apocalipse 12, verso 7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Teólogos da religião, desprovidos de conhecimentos espirituais, levam os leigos a entenderem e acreditarem numa mentira sem precedente, dizendo que essa luta do dragão e Miguel foi um fato concreto, ocorrido lá na morada celestial. Mas isso não é verdade. Yaruhana João estava sendo revelado a batalha do Armagedon, que ainda estaria por vir. É só uma linguagem figurada, nada de luta corporal entre Miguel e o dragão. Para quem não sabe, Miguel é a figura do Messias e o dragão é a figura do anti-Messias. Nada de se pensar que João viu um anjo literal brigando com Satanás. Isso é hilariante e muito estapafúrdio. João previu algo espiritual que aconteceria no futuro, o chamado Armagedon. Anjos do Miguel é o remanescente de Yahushua. Os anjos do dragão são os povos inimigos que, no comando do anticristo, matarão os anjos de Yahushua, que são o povo remanescente. Para começo de história, Satã nunca existiu como pessoa, mas é uma figura de um sistema criado por Yah para incentivar o anticristo e as nações derrotar o povo santo de Israel, o remanescente. Vamos ao Apocalipse capítulo 16 e teremos uma visão escatológica de chamar a atenção. Vejam o verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Primeiro observamos as figuras do texto, bocas do dragão, da besta e do falso profeta. São figuras de derivados. Por exemplo, dragão não teria boca literal, pois ele é apenas uma figura do sistema do mal, não é pessoa. Besta também não teria boca literal, pois besta é apenas um sistema mundial que agora se aplica a Roma. Falso profeta, esse sim, teria boca, mas não é isso que a profecia quer dizer. Os espíritos que saem das bocas significam as manifestações espirituais derivadas de cada poder representado, cujos espíritos são enganadores, e esses espíritos fazem milagres. Eles convencerão os homens da terra para congregarem contra os santos do Senhor. O fato dos espíritos percorrerem a terra congregando os reis para a batalha contra os santos quer dizer que os poderes dessas manifestações espirituais faz com que os homens acreditem em suas próprias forças e sejam estimulados a lutarem contra os santos do Eterno. Podemos saber quem são os 3 espíritos enganadores? Prestem bem atenção, estamos interpretando profecia, aonde sua linguagem é sempre espiritual.
Então, de vez, esqueçam que o João não viu coisa alguma saindo de bocas de quem quer que seja. O que ele viu foi poderes representativos dos 3 personagens do mal mencionados no texto. Entre esses 3 personagens protagonistas da história, só existirá um ser humano. Esse é o Anticristo. Origem dos espíritos imundos. Qual seria a origem dos espíritos imundos? Eu posso lhes afirmar que os espíritos vêm de Israel, Roma e Grécia. Resumindo, a Trindade são os 3 espíritos imundos operadores de milagres. Esses espíritos saíram desses 3 países: Israel, Itália e Grécia. De Israel, o israelita corrupto anticristo. Da Roma, a religião de Constantino. E da Grécia, o falso Salvador Jesus. Esses espíritos poderosos convencem os reis da terra que a religião romana é forte pelos sinais que opera, e a sustentabilidade das religiões do mundo, abre aspas, é a Santíssima Trindade, fecha aspas. Essa é a construção dos 3 deuses enigmáticos da religião: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa maldita Trindade é a base fundamental do cristianismo no mundo todo. Agora vamos associar alguns textos do Apocalipse que faz menção do Gog, porém na figura do falso profeta, o que é também cognominado de besta. Lembrem que eu mostrei o Altíssimo intimando a Gog se levantar nos últimos dias para fazer guerra aos santos dele, o povo de Israel, e que ele determinou a Gog que reunisse todas as nações preparadas com armas e para atacar o seu remanescente Israel. Estão lembrados? Apocalipse capítulo 13, versos 7 a 8. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo, língua e nação. Você viu aqui, João repete a profecia de Ezequiel 38, quando diz que o Eterno deu autoridade para Gog reunir todas as nações para combate, e todas as nações adorarão a Gog, o anticristo. Mas o remanescente morre pelo amor do testemunho e não adorarão a besta e nem o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Agora veja o verso 8 do capítulo 13 do Apocalipse. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O João do Apocalipse vê Gog como a besta que veio para atacar o remanescente de Israel. Apocalipse capítulo 13 e verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. João vê Gog como uma fera. Ele é o poder maior para a realização do mal. Ao terminar a grande batalha do Armagedon, Iá cumpriu seu intento. Iá queria se apresentar para a humanidade através do seu servo anticristo e seus santos aprovados. Logo após a aflição daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E o Altíssimo lhes enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O remanescente de Israel estará
para sempre com o rei Yahushua. E a história não para por aqui. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Quem quiser falar comigo sobre esse assunto, é só me adicionar no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para te ajudar. Tchau, tchau.